Olá, bem-vindo ao nosso programa Falar é Fácil, nosso canal especial e nesse segmento do programa que é justamente Entre Líderes, um programa que tenho o prazer de fazer junto com Nancy Assad, minha amiga de longa data, e é uma pessoa especial que tem também todo um interesse em trazer pessoas muito importantes e muito interessantes. Desta feita, tendo o prazer aqui de receber nosso querido amigo, uma pessoa que eu particularmente admiro e Nancy também, que é o Marcelo Madarazz. Seja bem-vindo em nosso programa, Marcelo. Muito obrigado, uma honra estar com pessoas da melhor qualidade, que eu também admiro muito, e cada vez mais a gente valoriza a profundidade das relações. As verdadeiras relações transcendem as organizações e elas fazem a jornada valer a pena. Muito obrigado pelo convite. Eu, particularmente, estou muito feliz de estar com você aqui hoje. Você é um amigo e um profissional muito especial, da melhor qualidade. Muito obrigado. No começo da nossa conversa aqui, Marcelo falava assim, poxa, eu sou apaixonado por fotografia. E aquele momento assim que se eterniza em função de uma foto tirada, em função de a gente, naquele clique, né, deixar para a posteridade. Dia desse, na minha família, estávamos lá vendo fotos antigas das crianças e tal. E como é importante isso, né, Marcelo? Então, a minha expectativa é que aqui, nessa foto desse podcast que estamos fazendo aqui, seja um momento de eternizar. Creio que esse momento também é importante, porque você é uma pessoa de rico conteúdo, uma pessoa que tem uma experiência de vida. Marcelo, para quem não conhece, duvido que você que é da área de recursos humanos, na área do contexto das organizações, não conheça o Marcelo ou não tenha lido alguma coisa que ele escreveu, alguma mensagem, porque é uma pessoa que atua de uma maneira muito intensa nesse contexto de recursos humanos. Ele tem uma carreira sólida em recursos humanos. Trabalhou, para vocês terem uma ideia, na Natura, na Nokia, Camargo Correia, Cimentos e Thompson. E desde 2014 atua como diretor de recursos humanos na Parker Hannifin, que é multinacional líder em tecnologias de movimento e controle, com presença em 50 países e com mais de 57 mil colaboradores. Esse é Marcelo Madarazz. Além de toda uma história relacionada assim, ele é meio poeta, publica algumas coisas, uma pessoa que está assim no contexto de recursos humanos muito premiado. Em 2019 recebeu assim o prêmio como o RH mais admirado da América Latina. Não é à toa que isso acontece, né, Marcelo? Então, Marcelo, uma breve apresentação, eu gostaria que falasse um pouco de você, porque além desse lado humano que você tem, mas como é que é você chegar nesse patamar, nesse topo, nesse cargo tão importante, e tendo nas suas mãos, assim, pessoas que você cuida, e você é uma pessoa amorosa, que gosta de gente, e você cuida dessa quantidade imensa de pessoas. Como é que é esse seu papel hoje? Como é que foi essa sua trajetória em recursos humanos? Tem um dado curioso que eu costumo dizer, eu venho do hospital psiquiátrico. E as pessoas olham um pouco assustadas, eu falo, eu não era paciente lá, mas é uma maneira jocosa de dizer que eu venho da psicologia, da área clínica, trabalhei 5 anos em um hospital psiquiátrico, fiz formação em psicanálise, tive consultório por um período, e aí, por um determinado período, eu conciliei 2 atividades, consultório e aulas de inglês. Eu dava aula de inglês para executivo. Para tornar uma longa história curta, aquilo que era para ser atividade paralela passou a ser a principal, porque eu tinha muito mais alunos do que pacientes. E aí eu percebia que tinha um sonho, que eu precisava ter um lado muito prático, porque alguns meses eu pagava para trabalhar. Eu tinha o meu supervisor, eu tinha analista, eu tinha o aluguel do consultório. Bom, resumo, um aluno meu falou, Marcelo, por que você não vem trabalhar comigo em recursos humanos? Ele era o presidente da empresa, e eu achei muito legal ele ter visto um dom que nem eu sabia que eu tinha. Porque o que eu tinha era um preconceito em relação a recursos humanos muito pautado na ignorância. Porque recursos humanos, para mim, naquela época, era departamento pessoal. E eu falei, mas eu não tenho experiência, mas eu acho que o teu background clínico pode ser muito útil. Ok, vamos lá. Aí comecei uma formação, fiz curso de administração de recursos humanos, cargos e salários e tal. E eu, por muito tempo, dizia que a diferença entre o hospital e as empresas
era que no hospital estava todo mundo medicado. Olha, E aí... gente, olha, o Marcelo ele tem esses pitacos assim, que você tem que pensar 2 vezes naquilo que ele falou. Então, é por isso, assim, uma das coisas que ele tem, assim, dessas estratégias, não sei, é muito inteligente, tem essa colocação. Então, ele está colocando aqui que a diferença entre um hospital psiquiátrico e uma empresa é que... Era que lá no hospital eles estavam medicados. Tá. E eu não posso mais falar isso, porque agora está todo mundo medicado. Olha, E aí, brincadeiras à parte, eu acho que a missão de recursos humanos hoje, principal, é salvaguardar a lucidez tá. própria do time, dos times e da própria organização. E- É quase que, olha, alguém tem que ser embaixador daquilo que é a manutenção da saúde mental, apesar de todos os desafios. Aproveitando esse próprio raciocínio, agora com a NHR01, que assim, agora pode ter uma legislação que vai cuidar de uma maneira intensa em relação à saúde mental dos colaboradores. Mas você sempre fez isso, sempre cuidou disso, por onde você passou. Ou é novidade agora ter uma nova configuração? Rinaldo, é assim, olha, muita gente acaba dizendo, a pandemia trouxe isto. A pandemia não trouxe nada disto. Por quê? Já existia algo que você olhava, opa, tem algo de podre no reino da Dinamarca. Porque você via nível de estresse, nível de depressão, tentativas de suicídio, suicídio no trabalho. Ou seja, já existia um quadro que era um quadro, no mínimo, preocupante. Sim. O que a pandemia fez foi trazer holofote e colocar luz em algo que estava meio... Vamos deixar esse assunto quieto e tal. Manutenção de saúde dentro das organizações, para mim, sempre foi uma preocupação desde o início, porque tem uma equação complexa que é o ser humano inserido num ambiente de trabalho, uma tendência dele se colocar como vítima, que é um outro risco que a gente não pode cair, é uma armadilha, mas você precisa ter clareza do que você quer fazer, você tem fome de quê? E aí, você tem fome de quê? É um jeito bonito de falar de propósito, porque quando a pessoa descobre qual é o seu propósito, no momento seguinte, se este propósito pode ser vivido dentro da organização, é o ideal, porque você vai ter um verdadeiro engajamento. É Admirável Mundo Novo isso. Admirável Mundo Novo, porque assim, o pacto do engajamento acontece quando há um alinhamento entre os seus valores pessoais, os valores da organização e você percebe que você pode agregar, que você pode ser útil e que, portanto, a tua trajetória dentro da empresa vai ter um significado, vai ter um propósito. E aí é muito legal porque propósito sempre foi tema de filosofia, de religião, de ciência e, mais recentemente, é trazido para dentro das organizações. Tá, e assim, dentro desse contexto e desse mundo globalizado e digital, como vocês lidam com os recursos humanos? Porque é um grande desafio, né? De novo, eu acho que tem uma coisa que eu gosto muito. Tem muita gente que pensa no mundo de uma coisa ou outra. Então, vamos dar um exemplo. É a inteligência artificial ou a inteligência e a atuação humana. E a gente precisa ter muita clareza de que o mundo não é excludente, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Então você precisa estar muito atento ao que está acontecendo, o que esse cenário atual pede e como que eu, se quero continuar agregando e tendo empregabilidade, não é uma palavra bonita do ponto de vista poético, mas é uma palavra prática. Estamos num mundo, we live na material world, né? E a gente precisa pagar as contas, ou seja, a gente vai viver um momento de reflexão sobre propósito, autoconhecimento, mas também a gente vive dentro de uma organização que não é uma OSC, não é uma instituição de filantropia, precisa dar resultado, inclusive para garantir a própria sustentabilidade e permanência daquela empresa.
Então, é um conjunto que precisa ter ganha-ganha. A empresa precisa ganhar com a minha atuação como profissional e eu preciso ganhar podendo exercer o meu ofício dentro desta organização. Tá. E assim, como que é hoje o treinamento e desenvolvimento? Porque hoje as pessoas são diferentes. E no mundo digital existe um comportamento ético que os colaboradores têm que ter nesse mundo digital para não manchar o nome da empresa. Como que funciona? O que mudou no treinamento e desenvolvimento nos últimos anos? Eu diria que, assim, além daquela clássica atuação que nunca vai ser abandonada, porque quando a gente fala, hoje é bonito falar em soft skills, né? Mas as habilidades da relação entre as pessoas, a gestão de pessoas para que você consiga extrair delas o melhor e extrair num bom sentido. Isso nunca vai ser abandonado. Mas o que muda? Muda que você tem um conjunto de novas competências que você precisa se preparar para. Como que eu me adequo e adequo este conjunto de pessoas para aprender a lidar, por exemplo, com a tecnologia que está aí? Então, se há algum tempo nós não tínhamos recursos que hoje existem, como que a gente vai fazer a boa interação entre a tecnologia, a inteligência artificial, a máquina, o robô e o ser humano? Então, acho que a gente precisa aprender a desenvolver novas habilidades e, provavelmente, Nancy, acho que na área de treinamento, de desenvolvimento de pessoas, a primeira coisa que eu diria, além do autoconhecimento, é a humildade de se perceber como aprendiz. Porque a hora que eu olho assim, olha, tem uma tecnologia nova, ferramentas novas, e eu preciso ter a humildade de dizer, eu não sei ainda como trabalhar com isto, mas eu tenho muita vontade de aprender. E aí você tem um outro desafio, que é como que você integra na mesma organização pessoas com idades tão distintas para a gente não entrar no tema geracional, né? Porque eu acho que gerações, é óbvio que nos ajudam a compreensão do fenômeno, mas a gente precisa tomar cuidado com generalizações, né? Porque a hora que eu falo assim, a geração X é tal, a geração Y é tal, Baby Boomer é tal, ok, ajuda a compreensão do fenômeno, mas cuidado, porque existem individualidades, peculiaridades que precisam ser levadas em consideração. Gostei dessa sua observação, porque assim, normalmente a geração X, geração Baby Boomers, tende a ser desse jeito, é desse jeito. Não, calma, o santo é de barro e a realidade é certamente outra, né? Então existe a capacidade de adaptação, pessoas com as suas tendências, mas lidar de qualquer maneira com essas tendências, vamos pensar assim de maneira geral, com essa moçada que vem numa escola que de fato não tem, com raras exceções, um alto padrão de qualidade. Nós vemos praticamente sucateado de maneira geral o ensino brasileiro. Eu vejo assim, muitas faculdades e a quantidade prevalecendo em relação à qualidade. Então as pessoas que são jorradas no mercado com uma formação universitária nem sempre têm a capacidade de acompanhar as tendências do próprio mercado. Tem uma evolução muito grande. Você acabou de falar da inteligência artificial, que mudou, está mudando toda uma configuração nesse contexto. E quem não estiver preparado tende a ficar para trás, mas nem todo mundo tem acesso, tem a oportunidade de estar inserido nesse contexto até para acompanhar essas tendências. Então nós vemos um mundo assim de muitas mudanças e muitas transformações e muito rápidas. Então a questão é, como lidar com essas pessoas que, muito embora estejam nesse contexto, mas em função das diferenças. Nós vemos pessoas jovens assumindo papéis de liderança. Durante um certo tempo aconteceu isso. Jovens com 20 e poucos anos, já assumindo papéis muito importantes. E depois de um tempo, as próprias empresas, de maneira geral, claro, começaram a perceber que talvez não fossem ainda as pessoas certas. Precisariam de um pouco mais de maturidade, um pouquinho mais de confiança, de autoconfiança, que vão também trazer para as empresas novidades. Não é só novidade pela novidade, mas a novidade é alicerçada também numa experiência, em valores fundamentais. Você, muita propriedade, agora há pouco, falou sobre a importância dos valores, da empresa e as pessoas conectadas com os valores. Se há essa liga,
tudo flui de uma maneira melhor. Então, assim, a cultura da empresa, não só a visão, missão, valores que se pendura na parede, mas, de fato, que a empresa vive, não é? Apesar do lucro, da tendência, da busca incessante de sobrevivência e crescimento. Mas preservando valores fundamentais. Nesse contexto todo, como é que você vê, então, só uma questão de provocação, já que você atua diretamente, talvez tendência com várias gerações diferentes, talvez 5 gerações, numa mesma organização. Pessoas que estão entrando agora e pessoas que estão lá quase se aposentando, ou em fase desse, lá com seus 50, 60, 70 anos, quem sabe, ainda trabalhando. Como é que você lida com essa diversidade tão grande em função dessas tendências todas? Dos nomes, que você também com muita propriedade falou. Cuidado com essas generalizações. A pessoa é assim, então tende a agir desse jeito. Não necessariamente. Mas como é que você lida com isso? Existem alguns programas específicos? Como é que você lida com as diferenças entre pessoas mais antigas, que são donas, por exemplo, das ideias, e as pessoas que estão chegando agora, assumindo papéis em mesmos níveis salariais que as pessoas antigas? Como é que é isso, Marcelo? Eu diria que tem um fio condutor que, para mim, vai fazer totalmente a diferença, que é a gestão da proximidade. E a relação entre o líder e o liderado exige um aprofundamento no conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter pessoas muito novas que, portanto, vão exigir um determinado apoio, suporte e orientação para que você consiga permitir que ela, exercendo o seu ofício, traga o seu melhor. Por outro lado, você vai ter pessoas que estão naquela fase madura da carreira, que tem uma sabedoria que jovem nenhum, com toda a energia e com todo o ímpeto, vai ter. Porque esta sabedoria só vem por meio de quilometragem. Então, quando eu falo da gestão da proximidade, é a oportunidade de você, não é descobrir quem são os talentos da sua organização, mas é descobrir o talento em todas as pessoas. Porque a hora que você cria, por exemplo, uma gestão da proximidade que te permite perceber que aquele profissional 50 a mais tem uma sabedoria que vai ser extremamente bem-vinda para aquele profissional jovem que tem o ímpeto, mas muitas vezes até pelo exagero de velocidade, eu quero isso, quero aquilo. Opa, calma. E aí como que você vai permitindo esse equilíbrio das forças? Porque você não pode ter apenas contribuições individuais. Quando você compõe um time, e aí eu adoro quando a gente pensa em diversidade nesse sentido, como é que eu componho um time que seja tão diverso quanto diferentes modelos mentais, diferentes perspectivas e, portanto, diferentes possibilidades de agregar e contribuir. Eu li uma coisa outro dia que eu adorei, que era a diferença entre o conhecimento e a sabedoria. E o conhecimento, sabe aquele o fear of missing out? Né? Aquela, nossa, eu preciso saber disso, eu preciso saber disso, eu preciso saber... E aí, cuidado, porque você está entrando numa maratona de profundo como o pires, eu sei um pouquinho de tudo e não sei muito de nada. Será que não é hora da gente parar? Sabe aquele movimento fast food e slow food? Será que não é a hora? Você vai olhar um banquete assim, nossa, é que nem... Já viu gente que vai naqueles all-inclusive, né? E que quer comer até passar mal? E passa mal. E passa mal, e come até... Nossa, e bebe também. Mal. E conhecimento é igual. Será que você não pode fazer a mesma coisa de olhar e ter a maturidade de dizer... Escolher. Neste momento eu vou comer este prato e eu vou saborear este prato. Traz isso para o ambiente da organização. Será que a gente não precisa, de novo, abandonar a quantidade, independente de profundidade, de qualidade? Por outro lado, Reinaldo e Nancy, acho que tem uma coisa assim. Cada um vai ter que encontrar o seu saudável caminho do meio e não existe tamanho único. Você vai encontrar aquilo que para você faz sentido, a Nancy o que para ela faz sentido, eu o que para mim faz sentido,
E a sabedoria vai estar em você permitir que cada um traga a sua contribuição à medida do que lhe é possível. Que bonito Então, que você falou, maravilhoso, mas você falou uma coisa sobre inclusão. Como é que hoje você acha que pode desenvolver lideranças inclusivas para lidar tanto com a inclusão quanto com a diversidade? Porque é um desafio, como você falou, não existe tanto conhecimento, existe um conhecimento muito generalista, as organizações até apreciavam esse tipo de profissional, mas agora a gente tem um desafio. Como que se lida com a liderança inclusiva para que uma organização trabalhe adequadamente com a diversidade e a inclusão? Uma inclusão, por exemplo, são os 50 a mais, que sempre foram renegados, né, no mercado de trabalho. Eu mesma fui demitida com 49 anos e tive que começar uma nova vida tendo a minha empresa, né? Então me conta, como é que você acha que dá para treinar líderes inclusivos? De novo, a gente, antes de iniciar essa conversa, falávamos sobre valores, né? Eu vou falar de uma trajetória que, para mim, fez muito sentido, que é: você precisa ter um suporte do autoconhecimento, porque você precisa se conhecer. Quando você se conhece, eu conheço minhas fortalezas, minhas fraquezas, as minhas crenças, as crenças limitantes e tal. Então, esse é um projeto de evolução individual que precisa ser trazido para o ambiente organizacional. A hora que eu tenho alguém que parou para pensar em quais são os seus valores, na sequência, qual é o propósito de vida que esta pessoa tem? Para que você está aqui? Existirmos, a que será que se destina? Ok. Agora venha para o ambiente organizacional. Você precisa ter uma clareza de o que esta empresa quer, que tipo de profissionais ela quer agregar, quem que vai contribuir para esta possibilidade de uma estratégia bem-sucedida. E aí o alinhamento entre os valores individuais e os organizacionais. Ok. Agora vamos falar da diversidade. Primeiro, uma vez eu ouvi uma frase da Lia Diskin, que é uma mulher que eu admiro muito: nada do que é humano me é indiferente. Quando você pensa numa perspectiva de empatia, e eu sinto que o outro tem uma dor que precisa ser respeitada. Quando eu falo dor, eu estou falando no sentido psicanalítico mais aberto possível. Problema, desafio. Problemas, desafios, histórias, superações, como que eu lido com as minhas próprias dificuldades. E aí, o que eu aprendi, como que eu transformo obstáculo e dor em aprendizado? Ok. Então, a diversidade, para mim, deveria ser muito mais abrangente e profunda do que os carimbos e rótulos que as pessoas hoje gostam de usar. Sim. Então, a gente vai falar da diversidade, da inclusão da mulher, do negro, da comunidade LGBT, das pessoas com deficiência. Lindo, necessário e importante. Eu queria tanto que a gente fosse agora para o capítulo 2, que respeitássemos as histórias de vida de cada um. E aí é claro que se a pessoa é negra periférica ou branca de família rica, são histórias de vida que a gente não pode discriminar, mas que a gente pode trazer para a conversa. E quando eu vou formar um time, eu quero ter uma composição mais diversa possível, porque deste diálogo de diferentes surgirão oportunidades de evolução, de desenvolvimento e de crescimento. Vamos ouvir um pouco o que é a história. Como que aquela história me comove? A hora que você vê, por exemplo, eu fui conhecer Auschwitz. E eu vou dizer que Auschwitz é um lugar que eu sou impactado de um jeito que é antes e depois. Aí você compreende, analisando a história, por que os judeus que viveram o que viveram se aproximam, por exemplo, do movimento negro. Aí eu vou falar de Estados Unidos e época do apartheid e da segregação. Por que judeus e negros se aproximam
e criam mecanismos de superação daquela história. Como que essas dores conversam umas com as outras? Então eu não preciso ser negro, judeu, gay ou ter uma deficiência para compreender que aquilo é humano e que exige algum tipo de respeito e tratamento. Eu ouvi uma coisa, Nancy, que me impactou muito, porque eu estou estudando muito o tema da diversidade, equidade e inclusão dentro de ESG e procurando ir para o capítulo 2 e 3 ao invés de ficar na superficialidade. E a Caroline Gnarr, que é uma mulher que eu admiro muito, fundadora da Talento Incluir, ela falou assim, você hoje não é uma pessoa com deficiência, mas qualquer pessoa pode passar a ser a qualquer momento. Aquilo foi tão forte que a pergunta que eu me fiz foi assim, por que eu preciso ter uma deficiência para prestar atenção na dor de uma pessoa com deficiência? Por que eu preciso esperar ter uma doença grave no coração para começar a cuidar da minha saúde? Será que a vida não está dando alguns wake-up calls, umas mensagens do tipo, presta atenção? E aí, será que não é papel do líder perceber a possibilidade de influência que ele tem para tornar este ambiente mais humano e saudável? Será que a hora que a gente pensa no triple bottom line, e eu, Reinaldo, quando as pessoas falam, Marcelo é o RH poético, e eu agradeço porque eu considero um elogio, mas, de novo, não é poesia ou resultado, é poesia e resultado, é humanização e você contribuir para os lucros da empresa. Por isso que eu adoro, quando eu aprendi, eu venho da Natura, que foi uma grande escola, quando eu aprendi o modelo do triple bottom line, que é garantir resultados nas dimensões econômica, financeira, social e ambiental. Eu achei lindo, e mais ainda quando eu aprofundei e entendi que tem uma quarta dimensão, que é a dimensão da espiritualidade. E aí, cuidado, a gente não está falando de religião, a gente está falando de valores, espiritualidade, de conexão com algo superior, que para você é sagrado. E aí eu digo, no trabalho a gente tem o sagrado território do campo onde eu posso exercer o meu ofício. Então acho que tem uma possibilidade da gente contribuir com resultados mais humanos. Te ouvindo falar assim, volto a pensar um pouquinho no que você disse agora há pouco, em relação a conhecimento e sabedoria. Me fez lembrar de uma vez, tive o prazer de ter tido um grande mestre no campo da oratória, que foi o professor Melantônio, famoso na época, enfim, era o grande nome, o grande ídolo da oratória no Brasil. E com ele tive o prazer de aprender muito. O curso dele demorava 1 ano, fiquei 5 anos com ele, fazendo o curso, depois me convidou até para ser seu assistente e tal. E um dia, conversando com ele, eu chamava meu admirável mestre, meu dileto mestre, ele me chamava de meu dileto discípulo. Nós tínhamos essa brincadeira, mas era sério isso, a brincadeira séria. E uma vez assim, meu dileto mestre, eu imagino que eu desejo ser como o senhor, que é uma pessoa que tem assim muito conhecimento para ser um grande mestre, um grande professor, uma pessoa que influencia outras pessoas, tem que ter isso que o senhor tem, que é muito conhecimento. Aí naquela época me lembro aquele filme que tinha lá do Kung Fu, que era aquela pessoa que tinha o gafanhoto, que era o menino, quando era ao invés de ser o Kung Fu, né? Ele chegava assim, mestre, e o mestre então cego, com aquela cimanta do mestre chinês, com assim a manga, assim, enfiando uma mão dentro da manga da outra blusa, assim, enfim, meu gafanhoto, e falava coisas muito preciosas. Nesse dia eu me senti um gafanhoto. Perguntei, mestre, o que é mais importante do que o conhecimento? Ele falou que é mais importante, tem coisa que é muito mais importante do que o conhecimento. E o gafanhoto perguntou para o mestre, mas mestre, o que é mais importante do que o conhecimento? Aí ele falou, a sabedoria. Que justamente você tirar proveito do conhecimento que você tem para a sua vida prática, incorporar isso no seu dia a dia. Voltando ao que você fala em relação à inclusão, à diversidade, em relação a todo esse material que você trouxe da sua experiência de Natura e mais assim do seu lado humanista, de respeitar, preservar valores, e agora falando ainda mais sobre espiritualidade.
é um conjunto de elementos que faz com que você, então, de fato, seja um bom modelo e um bom exemplo de um líder de recursos humanos, de fato, tratando efetivamente da humanidade dos recursos que, de fato, conduzem a empresa para os resultados que, obviamente, ela pretende ter. Então, eu vejo assim, como nesse aspecto de sabedoria, como um verdadeiro ícone, um verdadeiro modelo, porque é importante nós termos bons modelos, bons exemplos que a gente possa seguir, como você falou agora há pouco, da mentalidade, da natura, dos valores, do tripé que você falou. Ou seja, então a gente tem modelos para seguir. E nesse contexto, eu gostaria de saber assim, quais são os seus grandes modelos, seus grandes ídolos, as pessoas que você subiu nos ombros desses gigantes que te colocaram, né, para que você pudesse enxergar ou ter essa sensibilidade mais apurada em relação àquilo que você faz hoje. Porque você é uma pessoa que faz a diferença, já fez diferença na vida de milhares de pessoas, agora mais de 50 mil pessoas que estão sob o comando do seu trabalho, da sua influência na empresa na qual você trabalha hoje, e tantas quantas vão ser influenciadas depois que você vai deixar com o legado dos seus livros, da influência que você deixou por onde você passou. O que te inspirou a fazer tudo isso? Onde é que está a origem disso tudo? Eu vou lembrar de uma coisa que para mim me marca muito. Eu vou dizer que a minha primeira grande mestre é minha mãe, né? E um dia, minha mãe tinha crises de depressão e ela tinha o hábito de escrever, desabafar, escrevendo. E aí depois ela rasgava aquele papel e tinha um fator catártico, assim. Aí um dia ela estava mal e eu percebi que ela tinha escrito alguma coisa e rasgou. E eu fui até o lixo e peguei aqueles pedacinhos de papel e levei para uma caixinha e falei, depois quando eu voltar da escola eu vou juntar para ler o que ela escreveu. Quando eu voltei da escola, eu corri para a caixinha e tinha um bilhete da minha mãe. Marcelo, meu filho, como se eu não te conhecesse. Mais outra lição. Se algum dia alguém quiser te segredar coisas da alma, sinta-se feliz por ser merecedor de confiança. Olha. Mas nunca invada o íntimo das pessoas. Nossa. Aquilo para mim foi de uma... Né? Uau, acho que me ajudou a escolher a fazer psicologia. E aí eu vou dizer, então, é a minha primeira mestra, mas tem uma tentativa que eu faço. Como eu falei que o líder bom é aquele que descobre o talento em todo mundo, eu pego pedaços, assim. Por exemplo, o dia que eu conheci o rabino Newton Bonder, que é um rabino absolutamente admirável, autor de quase 30 livros, e ele escreveu um livro chamado Alma Imoral, que foi transformada numa peça de teatro, que eu assisti 84 vezes. Eu assisti, tive o prazer de assistir, não do 84. 84 não é modo fantástica. de dizer. E aí eu percebi que ali tinha um mestre com toda a sabedoria judaica que me interessou muito e que eu resolvi aprofundar. Quando eu conheci o modelo do Ken Wilber, o modelo integral, que é um filósofo que pouca gente conhece, e ele fala, você está certo, você está certo, você... E ele pega o melhor de cada um e cria um modelo chamado teoria do todo, ou modelo integral, pegando o que cada um tem de melhor. Então, eu continuo querendo fazer esse exercício. Por exemplo, o que eu aprendo com o rabino Newton Bonder? O que eu aprendo com os livros do Rubem Alves? Por que não compor uma possibilidade de desenvolvimento? E quando eu montei o Programa de Desenvolvimento de Liderança da Natura, eu, por exemplo, convidei o rabino, convidei o Lama Michel Rinpoche, que é um líder budista tibetano, e levei a Bruna Lombardi para falar de cinema. Algumas pessoas olhavam aquilo e falavam assim, nossa, o que é este programa de desenvolvimento de liderança que abrange técnicas de terapia como a constelação sistêmica, mas também um jogo de simulação de negócio. Por quê? Porque eu acredito que um líder, ele não pode ser um bom líder por ter apenas um conjunto de competências. Ele precisa ter, de novo, a diversidade de conhecimento, a pluralidade de contribuições.
Então, os mestres, eu citei alguns, mas eu continuo querendo extrair o que cada um tem de melhor. Reinaldo, é assim, olha, quando você pega Shakespeare, tudo da tragédia humana está lá. Não é bárbaro você aprofundar, por exemplo, o conceito de dois irmãos brigando pelo reino? Nossa, o que isso tem a ver com o mundo da organização? O que você acha? Já viu projetos de sucessão onde tem um CEO e 2 vice-presidentes? Eles não disputam o reino? E eles não são capazes das coisas mais inacreditáveis por conta da ambição? Aí você lê Macbeth, não está lá? Então, como que eu aprendo, né? E às vezes, por meio de coisas muito simples. Muito simples. Como que a gente extrai o que cada provocação tem de melhor? O que eu aprendo? Por exemplo, vamos trazer para uma coisa um pouco mais popular. O Diabo Veste Prada. Um filme que provavelmente muita gente assistiu. Tá? Aquilo é uma aula de liderança, de cultura organizacional, de valores, de como que você, apesar de querer sucesso, seja lá o que isso for, porque sucesso para cada um é uma coisa, como que você não abre mão da tua essência e dos teus valores, e como que você se torna possível dentro daquele ambiente. Aquilo lá é uma aula, a gente poderia ficar 8 horas desdobrando cena por cena. Então, é isso que eu tento fazer. Aprender e transformar em mestres, às vezes, uma pessoa com quem eu cruzei no elevador, alguém que vira para mim e fala assim, isso também passará. Como é que a gente... Aí tem o lance da humildade também aí. Humildade, da humildade e da... quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Tá. Então eu quero nunca perder a capacidade de prestar atenção no outro e de me deixar tocar pelo outro. A inteligência artificial não vai conseguir isso. Né? Marcelo, eu tenho uma pergunta para você. Por favor. Como que você lida com o desafio de ser um RH estratégico, de lidar com a alta direção e lidar com todo um pessoal que é totalmente diverso entre si? Eu acho que é um desafio e tanto. Nancy, obrigado Ou pela... oportunidade, Não, né? Obrigado pela pergunta. É engraçado, né, que outro dia eu estava lendo sobre os exilados de Capela e são crenças outras assim, mas eu vou lembrar de um sentimento de estranheza. Quando eu assisti Um Estranho no Ninho, eu falei, nossa, eu já senti isso também. Já senti que eu sou um estranho no ninho. E aí, quando eu me percebo num ambiente onde algumas pessoas valorizam aquilo que eu posso trazer de provocação, e outros... Quando eu entrei na Parker, foi muito engraçado, porque eu vinha da Natura, que era um mundo completamente diferente. A Parker é uma empresa americana, P&L oriented, bastante masculina, bastante conservadora, bastante tradicional e que está numa jornada de evolução. E aí teve um diretor que falou assim, eu não estou entendendo nada do que ele fala, porque eu não usei a mesma droga que ele hoje de manhã. Eu achei aquilo engraçado, porque eu compreendi que nem todo mundo fala a mesma língua. E aí, de novo, quando eu conheci o modelo do Ken Wilber, e ele fala de níveis de consciência, Nancy, é tão bonito, porque você vai compreender que alguém que opera num nível muito baixo não vai compreender o idioma de quem está operando no outro nível. Aí você vai falar assim, você está falando que você está num outro nível? Não, eu estou dizendo que cada nível opera com o seu conjunto de universo. E aí eu adorei, porque o modelo do Ken Wilber me fez lembrar. E aí,
Às vezes as pessoas falam, não estou acompanhando. Então, por favor, faça um esforço. É só um paralelo. Quando você pensa no reino, nos 6 reinos do budismo tibetano, é lindo, porque tem o reino dos deuses, semideuses, humanos, animais, espíritos famintos e infernos. É um modelo que fala de níveis de consciência. Então, eu vou falar uma frase super perigosa, porque se alguém interpretar mal, vai dizer, nossa, como você é arrogante. Não tenho nada de arrogante. Algumas pessoas gostam muito de mim, as outras não me conhecem. Boa É uma resposta. brincadeira, Boa sabe? essa. É uma brincadeira para dizer assim. Às vezes eu vou olhar alguma coisa e eu vou dizer com toda a humildade do mundo, eu não entendi. Eu não entendi, desculpa. Mas fácil de chamar de arrogante, né? Olha, eu estou tentando me atualizar. Aí, mais um mestre chamado Gil Giardelli. O Gil Giardelli é o papa da tecnologia. E aí, eu estava fazendo um curso com ele, e aí passou um tempo, ele me perguntou assim, Marcelo, você tem algum comentário a fazer? Eu falei assim, eu tenho. Depois do boa noite, eu não entendi mais nada. Aí eles deram risada, uma pessoa falou, eu também não entendi. Mas eu acho que dizer que você não sabe, e respeitar diferenças. Algumas pessoas, Nancy, vão dizer assim, nossa, eu não estou entendendo nada do que ele está falando, e eu tenho clareza de uma coisa. Um dia, quando eu saí da Natura, um professor do INSEAD, do MIT, o mestre de estratégia é um português chamado Joe Santos. Ele falou assim, Marcelo, você é um profissional de recursos humanos que atua num modelo que vai ser valorizado daqui a 20 anos. Cuidado, porque nem todas as empresas estão preparadas para ter um profissional como você. Eu falei, de ouvindo de você, eu vou considerar um elogio, mas aquilo me chamou a atenção para uma outra coisa, que é, não tem aquela historinha que cada panela tem a sua tampa? Tem pessoas que vão nadar de braçada na Natura e tem pessoas que vão nadar de braçada na Ambev. São culturas diferentes. A pergunta é, a que tribo você pertence? E se você quiser sushi, vai no japonês, não vai na pizzaria. Cuidado, porque tem gente que está querendo ir no McDonald's e comer uma salada. Desculpa, lá é outra coisa. Para não dizer outra, né, que as pessoas costumam dizer. É assim, coerência. Se responda, você tem fome de quê? E vai atrás daquilo. Cuidado, porque não é que você está inadequado nesta empresa significando que você é ruim. Significa que ali não é o teu ambiente. E aí, de novo, o que você valoriza? O que você quer? Você quer deixar um legado do qual as pessoas se orgulhem e talvez teus pais, onde estiverem, vão se orgulhar, olha o que o meu filho fez? Ou você quer colecionar milhões? E eu não estou dizendo que um está certo ou um está errado, mas você precisa encontrar o teu caminho. Então, conhecendo você como eu conheço, eu acho que você é o profissional ideal para implantar o ISG numa organização. Como que você está fazendo isso? Você já comentou anteriormente que está se preparando em relação à diversidade, equidade, inclusão. E em relação aos outros pilares, como que você está trabalhando ou como que você pretende trabalhar? Felizmente, no modelo da Parker, a gente tem E está com uma pessoa, S com uma pessoa e G com uma pessoa. Então, a parte do S, que tem muito a ver com responsabilidade social, que eu me orgulho tanto do que a gente está fazendo, e a parte de diversidade, equidade e inclusão, com os BRGs e tal. Primeira coisa, não existe verdade absoluta. Cuidado com as armadilhas, porque tem muita gente que está usando isso com sequestros ideológicos muito perigosos. E aí, muita gente está me perguntando assim, é uma empresa americana
como é que está agora por conta do que está acontecendo em termos de mudança? E aí eu vejo muita empresa abrindo mão da pauta, provavelmente porque não era de verdade, era para jogar um jogo. Era para jogar um jogo. Para ficar bem na marketing. Para ficar bem na foto, é a regra do mercado, é a regra de Wall Street, é a regra de... Estou fazendo também. Estou fazendo. E aí, de novo, eu vou dizer um caminho que para mim faz sentido e no qual eu acredito. A gente trabalha com I belong, I matter, I make a difference. E esse senso de pertencimento, ele precisa ser conectado à essência da empresa e à sua essência. Um dia eu ouvi do Guilherme Leal, na época que eu trabalhava na Natura, o Guilherme falou assim, o dia que a Natura deixar de ser fiel à sua essência, ela vai se perder. E isso eu acho de uma profundidade, porque aí, Nancy, modismos à parte, sequestros ideológicos à parte, se você se perguntou, o que você quer? Eu quero construir ou ajudar a construir um mundo melhor. Neste mundo melhor, eu só vejo uma liderança inclusiva que respeita todo mundo. Então eu acho que ESG, com todos os riscos, precisa estar acima de qualquer polaridade e sequestro ideológico. Porque daí pode ser que mude a moda. Sabe o pretinho básico da Coco Chanel? Que vai mudar, a moda vai mudar muito, mas aquilo que é básico e essencial não vai. Então, cuidado com modismos e cuidado para não vestir uma roupa que não lhe cabe. Cuidado porque tem muita gente fazendo um baile de máscara e que, na verdade, não está muito se importando com a inclusão do diverso. Aliás, eu adoraria que a gente vivesse num mundo onde não existissem grupos de afinidades ou BRDs. Não porque eles não sejam importantes, mas porque nesse mundo ideal eles deixam de ser necessários. Olha só quanta coisa, eu estou aqui admirado de ver. Hein? Marcelo, estou aqui pensando em alguns pontos, porque a sua cabeça faz a gente fervilhar aqui também em relação a tanta informação, tanto conhecimento e a cultura que você tem, obviamente, em função de tantos livros e o aprendizado que você teve. E os líderes que você falou, dos quais você sugou, aprendeu, sorveu conhecimento, experiências e transformou nisso que é, nessa pessoa que você é, com tanto conhecimento e tanta sabedoria. Essa sapiência que, de alguma maneira, se reflete naquilo que você faz. E é o que você leva por onde você passa, para as organizações que você lida com toda a implantação dos processos, projetos, interferindo na vida individual, na vida de cada uma das pessoas. E por trás disso tudo existe também essa diferença em relação a uma das ferramentas fundamentais, que é a comunicação. Você é um exímio comunicador, te ouço falando, não só em função da estrutura do pensamento, em função de carregar os pensamentos, das histórias, dos exemplos que carrega para você fortalecer a sua argumentação e da maneira como você fala com entusiasmo, com brilho nos olhos, não é assim que não tem aquela voz de locutor de FM, é uma voz diferenciada, mas é uma voz bonita de ouvir e muito agradável de se escutar. Mas mais do que isso, carrega uma amorosidade, carrega todo um conteúdo, um conhecimento, toda essa linha da espiritualidade, por que não? Falando de níveis, de seres humanos. Tem o mineral, o vegetal, o animal, mas tem o lado do ser humano, a pessoa mais evoluída, aquela pessoa que enxerga talvez mais longe. E também a necessidade de se ajustar, se calibrar às pessoas para que você possa ser compreendido. Alguns vão te chamar de arrogante, de prepotente, de ignorante, de uma pessoa que não tem... Mas, na verdade, assim, são apenas pessoas que talvez não estejam ainda abertas para certos tipos de informação ou certos tipos de maneiras de serem tratadas, sempre com finesse e educação, como você é. Mas como lidar com as pessoas diferentes, levando em consideração habilidades de comunicação que, obviamente, um bom líder precisa ter. E você, como líder que coordena e também prepara líderes, como é que você lida com a comunicação na organização, na Parker, na qual você trabalha atualmente? De novo, obrigado pelo teu olhar de apreciação, Eu me considero um aprendiz, sabe, Reinaldo? Eu estou aprendendo um monte de coisa, eu não sei um monte de coisas. E aí, o aspecto da comunicação, eu lembrei de uma coisa muito rica que eu vivi, e aí eu vou primeiro falar desse momento rico, e aí depois eu procuro aterrissar um pouco.
Eu gosto muito de abrir as reuniões com um check-in, que é, como é que você está? A pessoa simplesmente compartilha como que ela está chegando. E um dia, eu estava na Rio Innovation Week, eu fiz uma apresentação lá, e nós tivemos um ritual com um cacique. E foi muito bonito, porque ele propôs uma dinâmica onde você escolhia uma pessoa da plateia, e aí você ficava 5 minutos simplesmente olhando no olho daquela pessoa, em silêncio. Foi uma coisa tão tocante, de uma profundidade inacreditável, assim, e nós dois começamos a chorar muito. Era uma moça que eu nunca tinha visto na vida. E aí eu percebi ali uma capacidade de comunicar algo sem palavras. Aí eu lembrei, teus gestos e atitude falam tão alto que não escuto uma palavra do que dizes. E aí eu lembro de uma outra mestre chamada Carolyn Taylor, que escreveu um livro chamado Walk the Talk, que a gente precisa ser coerente. A pessoa que tem o olhar treinado, o ouvido atento, ela vai aprender a compreender o que aquela pessoa está comunicando. Um bom líder precisa disto. Por outro lado, vamos falar agora de uma coisa mais, eu não vou dizer mundana, mas mais prática. Se você não tem habilidades de comunicação, e que felizmente você pode desenvolver, inclusive com a ajuda de mestres como você, que ajudou milhares e milhares de pessoas a melhorar esta capacidade, porque é igual um diamante que você precisa, né, lapidar, você precisa, ou seja, não estamos todos aqui para evoluir. Então, a hora que você, por autoconhecimento, compreendeu que ali tem um ponto a ser melhorado, humildade de aceitar isso e pedido de ajuda, Reinaldo, me ajuda a melhorar, porque eu entendi que para a liderança eu preciso melhorar o meu dom que vem comigo, mas que eu preciso aperfeiçoar. Então, o que eu aprendo? E, de novo, tem coisas que você traz consigo e tem coisas que, graças a Deus, você vai aprender. Não é para isso que a gente está aqui, né? Então, a comunicação, para mim, é a ferramenta fundamental de relação entre os humanos. Porque eu posso ter uma ideia brilhante, mas se eu não tiver a capacidade de comunicar aquela ideia e de, com esta comunicação, mobilizar as pessoas e convidar e convocar o outro a contribuir, eu estou perdendo uma grande oportunidade. O Rabino Newton Bonder fala assim, olha que frase, se não é de uma... Aquele que não faz uso de todo o seu potencial, de alguma maneira, diminui o potencial da humanidade inteira. Olha aí. Olha que coisa linda. Então, descubra qual que é o teu potencial e cuidado para não jogar fora a oportunidade que você tem de evolução pessoal e de contribuição para a evolução de todos. Que bonito. Marcelo, olha, daqui, pena que a gente tem que terminar um programa, né? Desse nível, nesse padrão excelente. Me fez pensar nisso aqui, uma coisa dessa linha do Rabino que você acabou de falar, com muito respeito, e que assim, não adianta você ter o potencial se você não tem potência, ou seja, a energia suficiente para que esse potencial, de fato, ecloda, aconteça de alguma maneira, né? Então, excelente. Perfeito isso. Excelente. E chegando então no final do nosso programa, se você tiver alguma pergunta ainda, Não. Eu quero mas assim, as suas considerações finais, um recado final para quem está aqui apreciando certamente as palavras muito profundas e o conhecimento que você tem, além do conhecimento, assim, essa bondade, essa generosidade e essa sensibilidade, também, por que não, a humildade de ser quem você é e dessa maneira tão simples, nos acolhendo, vindo aqui participar do nosso programa e contribuindo, colaborando com a reflexão das pessoas que estão também acompanhando e aprendendo muito com aquilo que você está ensinando. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo olhar generoso de apreciação. E a última coisa que eu gostaria de dizer é assim, cuidado para não comprar
segredo ou uma receita de sucesso do outro, porque o outro é o outro e a vida do outro é o outro. Se perceba como alguém que tem o seu próprio caminho, a sua própria jornada, e compreenda aquilo que faça sentido para você. Quando você pensa assim, propósito de vida, você tem fome de quê? Seja mais generoso, mais gentil e mais amoroso com você mesmo, porque tem muita gente se tratando mal. E a primeira coisa, antes de você partir na jornada de autoconhecimento, ou de como que eu contribuo, como que eu me torno um profissional melhor, existe algo que é quem é você naquilo que você tem de mais importante e valioso. Qual é a tua essência? O que para você faz sentido? E aí eu fecho com uma provocação do Rabino Newton Bonder de novo. Haverá pior solidão que a ausência de si? Não permita que isso aconteça. Se complete com quem você é. Marcelo, dá para você repetir essa frase do Rabino Newton Bonner que você acabou de falar? Só para reforçar, porque às vezes ouvindo 2, 3 vezes a gente abre um espaço. Puxa vida, o que ele disse mesmo? Por favor. Haverá pior solidão que a ausência de si. Não se perca. Ok. Fantástico. Marcelo, super agradecida pela sua presença, por esse conteúdo maravilhoso que você compartilhou conosco e com esse pessoal que está nos assistindo. E você, se gostou aqui do nosso bate-papo, dá um like aí, compartilha. E também, se você quiser sugerir novos temas que te interessem, estamos abertos a esse bate-papo novo que você vai propor. Até lá. Marcelo, da minha parte, muito agradecido pela, sua generosidade de estar aqui com a gente, honrado em receber em nosso espaço. Vou deixar uma lembrança com você, o meu livro, esse aqui, Quem Não Comunica Não Lidera. Um prazer, uma simples lembrança, um mimo pela sua presença aqui em nosso programa. Eu de Media Training também. Eu de Media Training tive o prazer de escrever junto com a Nancy Assad sobre, um trabalho aí que nós tivemos o prazer de fazer juntos. Obrigado. E para você que esteve com a gente aqui, eu espero que você reflita, pense, assista novamente, porque esse bate-papo aqui, essa conversa do Marcelo, certamente merece ser vista, revista e, por que não, aprendida, analisada, né? Já que ele fala em evolução, transformação pessoal e trouxe muitos subsídios, muitas informações para a gente possa fazer isso na nossa vida. E, por que não, pensar nessa última afirmação da autovalorização, autovalidação. Você, se lapidando, mas trabalhando fielmente, proporcionalmente em relação ao que tem sentido para você na sua essência, na sua vida. Então, como todo. E se você tem um potencial, não coloca em prática, vai levar para o túmulo uma coisa que talvez seja tão importante, palavras que o Marcelo trouxe com outras formas de dizer. Muito agradecido, Marcelo, mais uma vez. E para você, como foi dito aqui pela Nancy, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, compartilhe com as pessoas que você acha que vão se beneficiar com essas informações, com esse conhecimento aqui do Marcelo Madarazz. Ficamos por aqui, um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá. Até lá.